Já iniciei, já estamos tudo pronto aqui, YouTube e Instagram. Estamos informando. Nada. Já começamos a nossa live. Facebook, nós estamos... Gente, muito boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live. É com muito carinho e prazer que eu estou aqui. Já há um bom tempo que eu venho trazendo conteúdos de micropigmentação labial. Sejam muito bem-vindas, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estou fazendo uma live para o Instagram e para o Facebook. Se você não me conhece, eu me chamo Renan Maffei, sou especialista em micropigmentação labial, tá? Já há alguns anos eu entrei na micropigmentação e me especializei na área dos lábios, tá? Então, se você não me conhece, muito prazer, tá bom? Hoje o tema da live vai ser qual a pressão correta que eu devo utilizar com a mão na microlabial. Qual a pressão? Muitas pessoas têm dificuldade para entender se realmente a pressão ela pode influenciar ou não. Gente, você tem alguma dúvida em relação à pressão? Você acha que a pressão da mão influencia na micropigmentação labial? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim que eu vou responder no final da live. Então, se você tem alguma dificuldade aqui em relação à pressão da mão, eu quero que você deixe para mim a sua dúvida, porque a pressão ela influencia diretamente a micropigmentação, o resultado final, tá? Então, nós estamos fazendo uma live simultânea, estou no Facebook aqui embaixo e no Instagram aqui em cima. Espero que vocês gostem dessa live, porque o conteúdo é rico. Então, se você está afim de se alimentar dessa riqueza, esteja preparado e eu não vou tomar muito seu tempo, tá? Vai ser um jogo rápido aqui. Então, me diga aqui, se você tem alguma pergunta em relação à pressão da mão, se você tem alguma dificuldade, se você acha que pode interferir ou não, eu quero que você deixe a sua dúvida aqui para mim que eu vou te responder, tá? E também, gente, quero que vocês compartilhem essa live. Às vezes alguma pessoa às vezes você conhece alguma pessoa, você pegando esse aviãozinho, é muito simples, pega esse aviãozinho que está do seu lado direito, eu não sei do seu lado direito, e envia essa live para alguém, tá? Ou se você mandar apertar o coração, o Instagram entende e começa a distribuir mais a nossa live, tá bom? Então, se você puder fazer essas duas ações, ou enviar essa live no aviãozinho para alguma pessoa ou apertar o coração, né? O Instagram ele vai distribuir mais essa live, tá bom? Então o tema do nosso episódio de hoje é qual pressão correta que eu devo fazer com a mão na micropigmentação labial, tá bom? Esse é o tema da live. Nós vamos falar sobre mão, a parte física, motora, nós vamos falar sobre a parte mecânica, que é o dermógrafo. Já separei o dermógrafo, então vai ser assim maravilhoso, tá bom, gente? E por que me veio esse assunto? Por que eu quis falar sobre a pressão da mão? Esse assunto, muitas pessoas têm dificuldade na hora de pegar o dermógrafo, na hora de manusear o dermógrafo com agulha. Às vezes as pessoas se sentem muito inseguras e dá aquela tremedeira, aquela respiração começa a ficar mais ofegante e ao longo do procedimento a gente vai se perdendo e a gente vai pesando a nossa mão. Esse fato da gente pesar a nossa mão nos lábios gera algumas intercorrências, gera alguns resultados, modifica os resultados. A pressão da mão tem ela faz total sentido no resultado final. Por isso que a gente tem que se preocupar sim com a pressão da mão, tá? É um assunto muito importante
que requer a gente também comentar, porque, gente, eu acabo pegando alguns lábios que estão vindo manchados. Recentemente, essa semana, me veio alguns resultados manchados, e isso acaba se tornando um vilão do procedimento, tá? Então, assim, às vezes a gente acaba negligenciando, será que o peso da mão faz diferença? Mas na hora de fazer o procedimento na cliente, a gente mancha os lábios da cliente. E aí? Eu te pergunto, e aí? Será que realmente não faz a diferença você entender sobre o peso na mão, sobre você controlar? Então é por isso que eu estou fazendo essa live. Estou trazendo uma solução para que você possa ter mais segurança na hora de manusear um dermógrafo, para não machucar a sua cliente, porque uma vez que a gente pesa a mão, a gente acaba manchando os lábios, fazendo com que os lábios sofram alteração de cor, a gente machuca os lábios da cliente, fazendo com que se torne um edema incontrolado. Então realmente o fato da gente pesar essa mão, ela acaba fazendo com que o nosso procedimento não saia como a gente gostaria, tá? Então eu vou trazer essas soluções para você começar a pôr em prática, tá? Para você não mais pesar a mão de forma excessiva, de forma descontrolada, para que você tenha um procedimento satisfatório, que traga para você bons resultados, boas experiências, que é isso que a gente precisa entregar para as nossas clientes. Além de uma boca vermelhinha, igual você vê no meu Instagram, os meus resultados, boas experiências. Você não vai machucar aqueles lábios, tá bom? Então é esse o tema da live, e eu já vou te falar as soluções para que você não pese mais as mãos na hora de fazer micropigmentação labial com o dermógrafo, tá? A gente já vai começar. Se você tem alguma dúvida, você pode me perguntar. Estamos aqui ao vivo no Instagram e no Facebook, tá bom? Então, vamos apresentar algumas soluções, algumas dicas para não ter mais esse tipo de problema. E eu separei a dica número 1, tá? A dica número 1 para você não pesar as mãos nos lábios é a ponteira muito para fora, sendo 2 milímetros, tá? Ou muito para dentro, sendo 0,5 milímetros. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que se você deixar a agulha muito para fora do dermógrafo, você não vai conseguir ter um bom implante, tá? Porque a agulha ela vai ficar bem para fora e você não vai conseguir captar a molécula de pigmento. O que vai acontecer? Você vai colocar nos lábios da cliente e não vai sair pigmento, vai só raspar. Essa raspagem, gente, ela gera um efeito inflamatório. Ela vai inchando aqueles lábios, ela vai literalmente rasgando aqueles lábios, tá? Ela vai fazendo com que a pele se torne mais rígida. Por que a pele fica rígida? Porque a gente vai começar um efeito inflamatório e ela vai ter uma resposta anti-inflamatória. Ao passo que inflama, ela começa a produzir macrófagos, neutrófilos, células do sistema imune em grande quantidade. Essa grande quantidade vai engessando o tecido dos lábios, tá? Fazendo com que não saia pigmento. Então, preste muita atenção quantos milímetros tá a agulha para fora do dermógrafo. Isso é muito importante, tá? Então assim, e qual que é o ideal? O ideal não é nem estar 2 milímetros para fora e nem muito curto, com 0,5 milímetros. Por que, Renan? Porque 0,5 milímetros a gente não consegue colocar o pigmento na camada correta, que é a derme papilar. Se a gente colocar a agulha 0,5 milímetros para fora, você vai colocar
o dermógrafo no batoque, vai vir o pigmento e você vai colocar nos lábios. A hora que você começar a fazer o movimento, aqueles lábios vai ficar extremamente manchado com pigmento e você vai se perder. E a micropigmentação labial é para pessoas organizadas, pessoas que não gostam de se perder, pessoas que precisam saber realmente aonde está trabalhando, tá? Isso que acontece quando você coloca a agulha a 0,5 milímetros. Então, se você está a 2 milímetros, você não pigmenta, você vai machucar os lábios da sua cliente. Se você está a 0,5 milímetros, você não vai conseguir fazer um bom trabalho, não vai ter um bom implante na camada epidérmica correta e você vai sujar os lábios. Mas então, qual é a profundidade ideal dessa agulha? Você pode colocar de 1 a 0,3 milímetros, mas vai entrar apenas 0,7 milímetros dessa agulha. Você vai implantar na camada correta, vai ficar mais tranquilo para você fazer esse implante, não vai gerar dificuldade, porque na vida do micropigmentador é a dificuldade de implante. Quantas vezes acontece isso, da gente estar ali fazendo o movimento pêndulo, né? E não pigmenta e a gente entra num desespero. Então eu não quero mais que você entre nesse desespero. Eu quero que você tenha consciência, saber o que você está fazendo. Então, primeiro de tudo, para você saber, você precisa saber aonde você precisa implantar o pigmento. Sabendo onde você precisa implantar, você vai trabalhando a profundidade da agulha, tá bom, gente? Então isso é uma dica muito legal, tá? Muito importante, fez a diferença na minha vida, mudou literalmente o destino dos meus procedimentos, porque a gente vai avaliando a nossa evolução, né? Então a gente precisa também ter essa sensibilidade, uma vez que a gente avalia a nossa evolução, saber o porquê que foi avaliado. Tá? Às vezes você está assistindo aí, não sei quando você está assistindo e nem onde você está, mas às vezes você quer também se tornar uma pessoa especialista em microlabial, então então preste atenção nesses detalhes que eu tô passando, né? Porque você pode ser um profissional e daqui uns dias, uns meses, uns anos, você pode se tornar um treinador, um professor da micropigmentação labial e você pegou esses insights que eu estou te passando, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Ó, a live de hoje está sendo simultâneo. Estou falando com o Instagram e com o Facebook, tá? Então, uma hora eu olho pro Instagram, hora eu olho pro Facebook, né? Mas assim, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou dando atenção para os dois, tanto para o Instagram, tanto para o Facebook. O tema da nossa live hoje é sobre a pressão da mão. Nós estamos falando assim, a pressão da mão na hora de fazer microlabial, que faz toda a diferença. Se você tem alguma dúvida da pressão da mão, deixa aqui que no finalzinho eu vou responder vocês, tá? Boa noite, Lidiane, seja bem-vinda. Nayara, Micro, seja muito bem-vinda. Boa noite, Joamara, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje nós estamos falando, repetindo, né, qual é a pressão ideal da mão e eu já falei qual que é a primeira dica, que é a profundidade de agulha. Então, se você é micropigmentadora, não faz micropigmentação labial ou faz e tem dificuldade, talvez a agulha seja aí um fator que dificulta os nossos resultados, que é o que a gente quer. A gente quer deitar a cliente na maca, ligar o nosso dermógrafo com a nossa mão e realmente fazer um trabalho e ver que esse trabalho flui como uma água. É isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Estou trazendo conteúdo riquíssimo em resultado prático. Eu não peguei na internet, eu simplesmente é a minha experiência que eu estou entregando para vocês, tá? Então vamos para a segunda dica, uma segunda dica importantíssima na hora de fazer micropigmentação, tá? Que é realizar o triângulo com os dedos. Gente, quando a gente entende que nós precisamos se posicionar, de fato a gente entende que faz toda a diferença. Tá? Quando a gente vai atender a cliente, a gente senta na maca, aí começa a fazer o procedimento, aí não sabe, ixi, aqui eu não estou conseguindo, nossa, aqui eu não estou conseguindo achar a comissura dos lábios, aqui eu estou com dificuldade de fazer o arco do cupido, aqui não sei.
isso é um grande problema para os nossos resultados. Quando a gente quebra essa dificuldade, a gente evolui muito. E o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: posicionou a cliente na maca, ó, isso aqui é uma dica para você fazer amanhã. Posicionou a cliente na maca, deita ela, tá? No seu mocho, você vai posicionar o seguinte: o seu peito, ele precisa diretamente bater no rostinho, nos lábios da sua cliente. Se tiver muito para baixo, tá? Você aumenta um pouco o seu mocho, e se tiver muito para cima, você abaixa. Isso você posicionou o seu peito frente ao rosto da nossa cliente, certo? Dica 1. Agora a gente vai fazer o triângulo. O que é o triângulo? O triângulo é o seguinte, ó, estou com o meu dermógrafo aqui. Este é meu dermógrafo, certo? O triângulo é mão esquerda, ó. Tô com a minha mão esquerda, ó. Minha mão esquerda, ó. Gente, eu tô mostrando aqui no Facebook. Mão esquerda e a mão direita. Polegar esquerdo, indicador esquerdo, eu estico os lábios da cliente. Gente, esse dedinho vem no meio fazendo um triângulo. Esse dedinho, ele tem que ser o triângulo. Ó, olha aqui. Estou esticando porque, de fato, para você ter uma ótima implantação de pixels e você não rasgar lábio e você não fazer o que a gente vem vendo aí, um monte de trabalho inchado, manchado, você tem que fazer dessa forma, porque os pixels têm que fluir de forma natural. Ó, eu estico com o meu polegar esquerdo, o meu indicador esquerdo, e com o dedinho do dermógrafo eu venho fazendo um triângulo. Dessa forma eu consigo, ó o dermógrafo em 90 graus, eu consigo esticar e fazer dermógrafo em 90 graus, ó, meu dedinho. Você sabe o que eu faço? Ó, olha o dedinho como fica, realmente assim, ó, a pele, ó, os lábios tá aqui, ó, os lábios tá aqui, certo? Ó, isso aqui é os lábios da nossa cliente, ela tá sentada aqui. Gente, olha o meu dedinho como que eu faço. Eu não apoio a mão, porque se eu apoio a mão, eu perco o controle de força. E olha, eu tenho muita força, né? E eu sou a prova viva de que eu consigo controlar a minha força com agulha de 0,16 milímetros. O que eu faço? Eu apoio. Esse dedinho aqui, ele é um controle, tá? Ele é um controle para eu poder fazer a movimentação. E esses outros dois, gente, estica. E onde que vai o dedinho? Onde que vai o dedinho? O dedinho vai no meio, fazendo um triângulo. Esse é o triângulo que eu, Renan Maffei, consegui quebrar uma das maiores objeções da microlabial, que é fazer o pixels perfeito. Quando a gente faz o pixels perfeito, isso há 2 anos e meio, quando eu fiz esse movimento, essa tríade, quando eu fiz esse movimento e a cliente estava na maca, eu quase queria estourar um rojão de felicidade. É verdade. Então, assim, é maravilhoso. Isso literalmente fez com que os meus movimentos subissem de nível, tá? Gente, eu vou responder umas perguntas aqui. Boa noite, Lidiane. Sento sempre bem na quina da maca e levo sempre a cabeça dela na posição central. Perfeito. Faço o triângulo também. Tem que esticar bem o lábio. Qual dermógrafo? Exatamente. Sempre senta na ponta central, coloca no posicionamento e esticar os lábios da cliente faz com que você evolui muito e fazer o tríade, que é dedinho, nossa força, fazer o indicador direito e polegar direito fazendo o esticamento dos lábios. Essa tríade vai literalmente fazer com que o nosso procedimento flua com mais tranquilidade, tá? Que é isso que a gente quer. A gente não quer sentar numa maca com a cliente, fazer um procedimento de qualquer jeito, fazer com que o procedimento se torne aí uma dificuldade maior do que a gente já poderia fazer, né? E a dica número 3 é a angulação do dermógrafo. Só que muitas pessoas se confundem em relação à angulação. O que é 90 graus? Para que 90 graus?
e como fazer esse 90 graus, tá? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. O rosto da nossa cliente, ela tem são várias angulações, tá? Então, o que é a angulação do dermógrafo do jeito errado? A angulação do dermógrafo do jeito errado é a gente começar 90 graus no canto. Ao longo do preenchimento a gente vai cansando a mão, porque, gente, é automático. A gente está ali fazendo o procedimento, às vezes o dermógrafo ele vai deitando e a gente nem vai percebendo, porque é uma terapia fazer microlabial. A gente está ali preenchendo, aí começa a vir umas coisas na cabeça, a gente vai pensando, aí a gente vai falando com a gente mesmo, esses lábios vai ficar tão lindo, né? A hora que vê, a nossa mão caiu. É aí que está o perigo, tá? A hora que essa mão começa a deitar e ela sai dos 90 graus. Quando ela sai dos 90 graus, ela vai pigmentar numa camada muito superficial, que é a epiderme. E a epiderme, gente, ela tem como uma fisiologia de uma renovação celular muito intensa. A epiderme, ela é como se fosse uma construção de casa que não para. Ela vai tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, tijolinho e vai renovando aquela pele. Então, se a gente coloca nessa camada, vai durar muito pouco. E muitas alunas minhas, ou muitas pessoas que eu vejo tendo essa dificuldade assim, poxa, eu fiz o procedimento, ficou maravilhoso no primeiro dia, a cliente saiu daqui se amando, mas dali 3 dias sumiu tudo e não voltou. Por que não voltou? O pigmento não voltou porque você colocou na primeira camada, na camada superficial, onde a renovação tecidual acontece com mais frequência. Geralmente ela é muito rápida, de 7 a 14 dias ela está ali se renovando. A gente precisa colocar o pigmento na camada, na epiderme papilar. Na epiderme papilar é onde vai ter a sustentabilidade, porque a agulha, gente, a agulha ela faz assim, ó, a pele está aqui, a agulha ela vem e quebra esse tecido, joga pigmento no meio, tá? E depois a pele ela vai fazendo assim, ó, ela vai voltando. Nesse voltar, o pigmento precisa estar inserido nessa camada certa. Aí você vai ver que realmente pode sofrer algumas modificações de cor. Exemplo, o que é modificações de cor? Você fez o procedimento, deu 7 dias, de 7 a 10 dias, sumiu tudo. A sua cliente te ligou, poxa, sumiu tudo, cadê a cor? Aí do 15º dia aquela cor ela vai voltando normal. Por quê? Ela foi sofrendo a reparação tecidual de forma correta, tá? Você colocou na camada certa. E qual que é a posição para você colocar nessa camada? 90 graus, tá? De fato, 90 graus você vai fazer com que insira nessa camada com facilidade. Então, olha só, a primeira dica foi a quantidade de agulha para fora do dermógrafo. Dica número 1. A segunda foi o tríade de esticamento de pele, dedo indicador, polegar e dedo mindinho da mão direita, esticando em triângulo e fazendo o movimento pêndulo em 90 graus, tá? Isso vai proteger o seu procedimento. Isso você vai criar hábitos que vai, literalmente, você vai ter um procedimento mais tranquilo, tá? Não estou falando mais fácil, mas mais tranquilo. E o excesso da mão a gente controla só com o dedinho, gente. Então, o dedinho aqui é o nosso protetor. É aquele dedinho essencial que ele precisa estar vivo 24 horas durante o procedimento, tá? Espero que vocês tenham gostado disso, né? Alguém entendeu? Alguém tem alguma dificuldade em relação à pele, né? Alguém quer perguntar aqui alguma coisa sobre a pele? De fato, para nós termos um resultado desejável, nós micropigmentadores, nós temos a obrigação de entender como que funciona a estrutura da pele e, melhor, como o pigmento permanece na pele.
A gente precisa entender um pouco disso. Eu sei que isso é uma parte mais química, mais científica, mais biológica, mas a gente precisa ter esse conhecimento, até mesmo porque para a gente passar mais segurança para nossa cliente, explicar um pouquinho para ela o que acontece e o porquê clareia. Não é simplesmente, às vezes, vem umas clientes assim que vêm com algumas experiências de internet e elas vêm com umas dúvidas tão assim básicas, e a gente precisa esclarecer essas dúvidas. A cliente pergunta assim, mas por que clareia? Aí daquele ponto de interrogação, clareia? Por que clareia? Não sabe responder a cliente por que clareia o pigmento. O que é macrófago? O que é neutrófilo? O que é fagocitose? O que é fagocitose? Por que eu sou micropigmentador e preciso saber o que é fagocitose? Gente, vamos para cima. Fagocitose é um processo que as nossas células do sistema imune comem ou englobam ou matam as moléculas de pigmentos que a gente utiliza na nossa profissão, tá? São células que têm essa capacidade de entender que o corpo está sendo atacado. Essas células não vai falar assim, ela está fazendo micropigmentação, gente, não vamos acordar. Não, eles vão lá, eles entendem que o corpo está sendo atingido, está sendo atacado e começa a fagocitar aquela molécula de pigmento, né? Esse processo de fagocitose, né? Essa luta constante contra a molécula de pigmento, existe um tempo, né? Que eu não vou comentar aqui, não vou comentar para vocês porque não é o intuito da live, mas existe um tempo e eu vou comentar nos outros dias, tá? Nesse tempo acontece uma luta incessante entre o nosso sistema imune e a molécula do pigmento que a gente escolheu, tá? Então essa luta faz com que clareie. Então a gente precisa passar isso para nossa cliente, tá? Deixa eu ver aqui o pessoal do Facebook. Entendeu? Então eu espero que vocês tenham realmente compreendido essa noção básica, que pode ser básica sim, falando, mas que realmente, se a gente colocar em prática, nos próximos atendimentos a gente já consegue ver o resultado garantido, porque eu sou a prova disso, né? Então eu trouxe isso para vocês, eu pensei nesse movimento, nesse conteúdo de peso de mão e como facilitar, porque realmente eu não quero que vocês tenham lábios manchados. Eu tô com quase 10 fotos aqui de lábios manchados, literalmente manchados, contorno manchado, dentro manchado. E qual que é, para mim, qual que é o motivo desse resultado indesejado? É o peso de mão em excesso. Às vezes você vai pegar o dermógrafo, não sabe regular a agulha, começa a fazer o procedimento, começa a preencher e aí vem as intercorrências. Então tem como a gente se escapar disso, tá? Essa live ela vai ficar gravada no nosso Instagram. Então assim, quero que você vá no meu comentário, vai lá nos comentários e comenta um pouco do que você achou, né, dessa live, se te trouxe alguma de alguma forma um conhecimento, uma dica que fez ou faz algum sentido. Deixa lá para as pessoas poderem começar a ver, né, que nós estamos se movimentando. Quando eu falo nós, eu falo você, eu falo todo mundo que assistiu, eu falo as pessoas que realmente estão precisando. Eu entendo quem não precisa, muito bem, obrigado. Não precisa estar aqui, mas eu sei que tem gente que precisa, assim como eu precisei e tive muitas dificuldades de encontrar conteúdos desse nível, tá? Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Acredita que tinha medo de esticar os lábios com medo de sangrar? Agora eu estou mais segura com você falando. Muito obrigado, Lediane. Não precisa ter medo na hora do sangramento, tá? Se for algumas gotículas, você só não pode dar continuidade na movimentação com gotículas de sangue,
tá? Por que eu vou falar isso para você? O nosso sangue ele tem mais de centenas de substâncias e dentro dessas substâncias tem muitos pigmentos. Então no nosso sangue tem pigmento vermelho, azul, verde, entre outros pigmentos mais escuros. Então assim, se a gente micropigmenta os lábios com gotículas de sangue, a gente pode alterar a cor do pigmento escolhido, tá? Mas muito obrigado pelo seu comentário. É isso mesmo o meu objetivo aqui, tá? Ô Felipe, obrigado, irmão. Tamo junto. É outro fera aí também. Aula maravilhosa. Samara, muito obrigado pelo comentário, né? Faz uma live falando sobre isso, lábios manchados e correções. Eu tenho conteúdo para isso, viu? Olha, eu vou fazer essa live sim, tá? Vou falar sobre correções de lábios que foram manchados, tá? Que é o que está acontecendo ultimamente, porque a micropigmentação labial são poucos que fazem, tá? São muitos que entraram pela gana do dinheiro, que realmente dá muito dinheiro. Os lábios, você precisa cobrar mais, você precisa dar valor ao procedimento. Por quê? Porque você só vai ver a cliente daqui 2 anos e meio. Não é igual uma sobrancelha, uma sobrancelha com fios delicados, que a cada 6 meses ela precisa fazer o retoque. A micropigmentação labial dura de 2 anos a 2 anos e meio ou mais, tá? O pigmento ele foi feito para isso. As empresas, as indústrias estão produzindo pigmentos para lábios para que realmente dure. Então assim, imagina, você se aventura e vai lá e mancha o lábio de uma cliente. Aí é complicado, né? Então, gente, eu vou me despedindo aqui de vocês, tá? Quero deixar bem claro que nós vamos fazer live todos os dias às 8. Esse é o meu comprometimento com vocês. Todo dia eu estarei aqui falando sobre lábios, que é um procedimento que eu amo, que é um procedimento que mudou a minha vida, tá? Então todos os dias dessa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado eu vou estar de manhã, tá? Sábado eu vou estar ministrando uma live às 7h59, tá? E semana que vem também todos os dias, tá bom? Eu vou falar sobre conteúdos que realmente vai fazer diferença na sua vida como micropigmentadora. Não importa se você não faz micropigmentação labial, se você faz micro de sobrancelhas e quer servir um novo procedimento, tá? Então eu vou estar aqui ao vivo, meu compromisso com você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e um grande beijo, tá bom? Até a próxima!